E a gente começa agora mais uma edição do Ponto de Encontro. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o filme A Felicidade Não Se Compra, do diretor Frank Capra. Ângelo, a gente fez um programa Ponto de Encontro algumas edições atrás, alguns meses atrás, ou talvez até anos atrás, né? E a gente falou sobre o filme Feitiço do Tempo, que tem bastante a ver com, pelo menos algumas coisas têm bastante a ver com A Felicidade Não Se Compra, que a gente vai falar hoje. E naquela oportunidade eu te perguntei se o Feitiço do Tempo era uma falsa comédia romântica. Ele, no fundo, ele é uma falsa comédia romântica? Eu acho que ele tenta, de certa forma, sim. Ele tenta enganar a pessoa, tenta te enganar dizendo que é uma comédia romântica. Tanto que na metade do filme eles meio que ficam juntos ali. E se fosse um filme normal, seria o final, acabaria ali. E daí tu até me respondeu que realmente era uma falsa comédia romântica, porque o tema da comédia romântica ali, dos personagens ali do Bill Murray e da Andie MacDowell se resolvia já numa certa altura do filme, e não era mais uma questão do filme falar sobre o envolvimento amoroso dos dois, né? Então eu te faço também para esse nosso início de conversa, se A Felicidade Não Se Compra também não é um falso filme de Natal, né? Que se passa em torno de Natal, até porque se a gente for pensar no filme propriamente, no tempo de filme, a gente tem só ali o terço final que se dá nesse clima de véspera de Natal ali, né, que se passa exatamente no dia 24 ali, até chegar esse momento do filme, né, com a exceção da introdução ali, que dura ali coisa de 1 minuto ou algo assim, a gente tem a história da vida do George Bailey, né, do personagem principal, para ser contada para o anjo que tem essa missão de ajudar ele. Assim, então seria A Felicidade Não Se Compra uma falsa história de Natal, um falso filme de Natal? Eu acho que sim, assim como todos os grandes filmes de Natal, né? Eu acho que o Natal serve mais como uma... Nesse caso em especial, até talvez nem isso, assim, mas serve mais como um mote, ou como uma forma de tu entrar no assunto e tal, né? E esse filme não, né? Realmente, o Natal, apesar dele ser até hoje lembrado e de certa forma vendido como um filme de Natal, o Natal realmente importa muito pouco. Tanto que até a própria festa que eles estão, que é o grande final do filme, ela é no Natal e tal, mas ela não é propriamente uma festa de Natal, né? Ela é mais uma festa para o irmão dele lá, que ganhou a medalha do Congresso. Então, é um filme que gira em torno do Natal, mas muito pouco, assim, até porque que não é o personagem principal, mas é meio que o que conduz a história, que é o anjo, o Natal parece importar muito pouco, assim, né? Tá preocupado com outras coisas, né? O fato de ser Natal não parece ter muita relevância para o trabalho dele, do anjo, né? Ele está mais preocupado em ganhar as asas dele e tal. Como é que eu estou indo? Obrigado. O anjo tem essa missão de ajudar o George Bailey, né? O George Bailey tá, né? A gente vai falar abertamente do filme aqui, né? Um filme já clássico, então não tem essa questão de spoiler, né? Quem não viu é bom que veja, né? Porque é um dos filmes mais clássicos aí principalmente do cinema americano, né? E justamente no momento em que o George Bailey vai cometer suicídio, as pessoas rezam por ele e acaba ali uma conversa ali entre Deus e José, né? Ou uma figura próxima a Deus, que não é dito o nome dele, né? E até é curioso porque elas são encenadas como estrelas ou constelações, né? A personificação física delas, ele vai para o céu e o céu vai para o espaço profundo, e daí a gente tem ali estrelas e constelações conversando umas com as outras, assim, né? E é interessante que esse anjo, ele tem ali, ele traz ali, ele traz com ele, quando ele vem para a Terra, ele traz o livro que é As Aventuras de Tom Sawyer, né? Que eu acho que é um bom mote para a gente começar a pensar a história do George Bailey. O George Bailey,
ali, que é o personagem do James Stewart, ele desde criança ele quer ser um grande aventureiro, né? Conhecer o mundo, ajudar na construção de grandes cidades, e o Tom Sawyer também tinha esse sentimento, né? E eu acho interessante é que o Tom Sawyer, ele é um personagem ali escrito pelo Mark Twain, né, um autor estadunidense, e só que na verdade a história ela bebe mesmo num conto de Natal do Dickens, né, que é do Charles Dickens, que é um autor britânico, né? E é interessante que talvez eles usaram ali o livro efetivamente, né, o livro As Aventuras de Tom Sawyer aparece, né, o livro físico aparece durante o filme, talvez para não ficar muito britânica a narrativa, assim, puxar a brasa ali para o lado dos americanos, né? É interessante que a literatura seja uma literatura extremamente popular, tanto a do Dickens quanto a do Mark Twain, para o cinema do Frank Capra, né, que também ficou assim amplamente estabelecido como um cineasta de massas, no sentido em que ele falava diretamente com a população do amplo espectro, né? Não precisa ter um grande conhecimento para compreender e para gostar do cinema do Frank Capra. As histórias são diretas, ainda que sejam bastante inventivas até na forma, mas são histórias com roteiros bastante diretos, bastante claros, né? Não tem nenhum tipo de subterfúgio mais difícil para compreensão, né? Eu acho que justamente pegar esses autores da literatura clássica, né, tanto americana quanto da Inglaterra, né, é interessante para fazer um filme popular, como acabou se tornando A Felicidade Nos Compra, né? Essa questão eu acho que ela é bem presente, assim, né? Porque o próprio filme ele circula o tempo todo nessa ideia das condições de uma classe operária, assim, da base daquela sociedade. Por mais que o próprio Bailey não seja exatamente alguém que vem desse lugar, é um cara que já tem algum dinheiro, né? Trabalha tem meio banco ali, uma associação de crédito mútuo, alguma coisa assim, mas vive do dinheiro dele, contado, mas não chega a passar dificuldade nesse sentido. O público desse banco dele, sim, né? Ele vive lá, ou é obrigado a pagar os aluguéis dos cortiços para o magnata lá, para o Potter, e o filme circula muito em torno disso, né? E o que remete também tanto ao Charles Dickens quanto ao Tom Sawyer, né? O próprio Tom Sawyer, talvez mais a figura do Huckleberry Finn do que do próprio Tom Sawyer, mas é um livro que circula sempre nessa ideia de uma tragédia, assim, né? Das condições difíceis de vida da população dos Estados Unidos, assim, dessa base da sociedade. E ali também, né? Ali existe essa população que passa dificuldade e a grande proeza do George Bailey, e aquilo pelo que no final de contas ele abre mão efetivamente, melhorar um pouquinho a situação dessas pessoas, né? E são essas pessoas que acabam mais com um prejuízo maior quando ele deixa de existir, né? Porque daí a cidade já não tem condições, lá onde eles moravam se torna um cemitério. Então essa é uma questão que aponta o tempo todo, né? Mesmo no irmão dele, o grande feito do irmão dele na guerra é salvar os soldados, né? Que ele aponta ali como também parte dessa população. Então, eu acho que o Capra, nos outros filmes do Capra, eu acho que também existe essa preocupação, mas é uma história que roda em torno dessas pessoas, né? Mesmo quando não são elas, não são elas os personagens principais. O Frank Capra, para quem não conhece muito da biografia dele, né, ou melhor dizendo, da cinematografia dele, ele foi um autor, um diretor ali bastante popular, principalmente nas décadas de 30 e 40, né, talvez até mais de 30, inclusive aqui Aconteceu Naquela Noite, que está aqui atrás de mim, o DVD, né, esse filme foi o primeiro filme a ganhar os 5 principais Oscars, né, os Oscars nas 5 categorias principais, né, ator, atriz, diretor, filme e roteiro, né, então, assim, só por isso o nome dele já está marcado na história do cinema americano, e é interessante que o filme, na época que ele teve o seu lançamento, ali em 1946,
ele não foi um filme bem de bilheteria, né? E por uma série de percalços ali que os produtores ali, que eram os detentores dos direitos do filme, passaram, eles acabaram não conseguindo renovar os direitos, e parece que, se eu não me engano, ali pelas pesquisas que eu fiz, a partir dos anos 70 o filme entrou em domínio público, e ele começou a ser reprisado anualmente nas televisões, né? Nas emissoras de TV reprisavam, principalmente chegada essa época de Natal, como a gente está também aqui em 2021, né? Então vai passar aí nos canais de TV cabo e canais abertos, aí, talvez nos Estados Unidos, né? Passa também nos canais abertos. E eu acho que talvez por aí a gente comece a entrar nessa questão que a gente vai falar bastante também sobre a questão do capitalismo, que tu já abordou, né? Dos trabalhadores enfim, de quem participa do processo de produção, né? E é interessante que me parece é que esse filme ele ficou mais nostálgico que, se a gente for pensar assim, que a grande transformação do capitalismo, quando o dólar ali perde a sua regulação pelo ouro, né? A correspondência em ouro, que a gente entra nessa era que a gente chama de era período neoliberal do capitalismo. A gente tem justamente esse período em que o filme cada vez mais se fortalece pelas suas reprises de televisão. Então, eu acho que talvez o filme tenha sido um fracasso na época, porque como ele falava dos anos 30, que era a época do New Deal ali, talvez ele não fosse uma coisa muito interessante para o público daquele período, que já estava mais ou menos estabelecido, né? Tudo, de certa forma, também é bom frisar que a guerra tinha recém acabado, um ano antes, mas a partir ali dos anos 40 já tem uma época de recuperação econômica, né? O New Deal já teve o seu efeito não sei se bonança seria a palavra, né? Porque talvez não foi tão bonança assim para a grande maioria das pessoas, mas foi um período, os chamados anos dourados do capitalismo, né? E com as reprises a gente tem uma espécie de lembrança dessa época, que é esse período fordista, né, da produção em série, da produção dos trabalhadores sindicalizados e tal, que justamente vão se perdendo com a evolução do capitalismo, né, que no fim das contas chega nesse período que a gente está hoje, onde há uma desregulação total, né, da produção, né, principalmente dos trabalhadores, né, e a produção até deixa de ser importante para o capital se reproduzir enquanto capital, né, e é interessante que justamente, né, no filme tem essa figura da especulação do capital, né, do dinheiro que ele pode até ser investido, mas na verdade ele é um dinheiro ali que ele é feito na base da especulação. Inclusive, um dos grandes momentos do filme, que é ali o banco ali do Bailey tá ali para fechar, né? E ele acaba, o rival dele lá, o Potter, o rival, ele acaba oferecendo comprar as ações das pessoas, né? Que estão ali naquele banco por 50 centavos de dólar, né? Ou seja, pagar metade do que elas valem para, quando a economia melhorar, obviamente ele vai lucrar com aquelas ações, né? E é justamente essa figura, ele é o especulador da história, né? E lá no final, quando o George Bailey está apavorado lá, que sumiram os $8.000, ele vai buscar ajuda desse Potter, e o Potter diz para ele assim, você andou especulando com esse dinheiro, né? Assim, como se fosse uma acusação, assim, que olha só, onde é que já se viu ficar especulando com o dinheiro dos outros, coisa que ele é de fato a figura que faz, né? Então tem essa brincadeira muito clara ali desse capitalismo daquele momento, que era um capitalismo já de reconstruído, né, depois do crash de 29, e tem essas figuras do capitalista malvadão, né, do capitalista malvadão ali, que é o Potter, e do capitalista bonzinho, que é o pai do Bailey, e depois acaba se tornando o próprio George Bailey. Na verdade, talvez um dos caminhos para compreender o porquê que ele não teve esse sucesso no lançamento é perceber o quanto ele está, de alguma forma, dessintonizado com os Estados Unidos daquele momento. Porque tu tem ali o imediato pós-guerra e aquela comemoração e aquela euforia do que agora vai, e no filme não, né? No filme a vitória na guerra ele tem muito pouco, ele influi muito pouco. Tanto que quando o Bailey deixa de existir,
o fato dos Estados Unidos ter ganho ou não a guerra não tem importância nenhuma ali para aquelas pessoas, né? Eles estão lá numa cidade ferrada com todos os problemas deles e aparentemente os Estados Unidos ganhou a guerra do mesmo jeito, né? Mas para eles não fez muita diferença. Então é uma coisa que não se vê muito, né? É um filme talvez muito mais de alguma forma ressentido com a crise de 29, com toda a questão do antes da guerra, do que eufórico pela vitória na guerra, né? Só que também chama atenção que ele tem esse ressentimento, mas também não é pela guerra, né? É um filme que me parece que de alguma forma tenta, dentro do possível, né, para aquela sociedade naquele momento, mas tenta esquecer a Segunda Guerra Mundial, tenta esquecer a questão, a influência sociológica, a influência financeira, a influência comercial, mesmo histórica da Segunda Guerra Mundial. Não é um ponto de apoio para a trama, né? Ele pode ser até para os Estados Unidos, mas não para a trama do filme, né? Porque também é um filme que é muito, e isso, na verdade, é uma das grandes questões do filme, mas é um filme muito fechado ali naquela cidadezinha, naquele lugar pequeno, né? O Bailey, ele tem sempre o tempo todo essa vontade de conhecer o mundo, e ele se prepara o tempo todo para isso, ele se prepara para, depois, antes de entrar lá, de estudar, passar um ano na Europa, ele se prepara para sair em lua de mel, só que sempre acontece alguma coisa que ele tem que optar por ficar, né? Seja ali para necessidades e sempre pela necessidade dos outros, né? Normalmente da sociedade, de forma geral, daquela pequena sociedade, pelo menos. Então é um filme que é centrado naquela cidadezinha e na influência que ele tem ali. Só que ao mesmo tempo isso não torna o filme pequeno em escopo, né? Porque o que se faz na verdade é mostrar a importância que aquela sociedade tem. Então aquela pequena cidade, Bedford Falls, se não me engano, na verdade é o mundo para o George Bailey, né? Eu acho que é aí que está um dos pontos de apoio, um dos caminhos principais do filme. E também nesse sentido, o que torna os caminhos do filme semelhantes ali ao do Tom Sawyer, que o Tom Sawyer ali no final da jornada do Tom Sawyer, ele acha ali um baú de ouro, né? E outro spoiler aí de uma obra de 200 anos, né? Mas ele acha ali um baú de ouro, só que ele acha esse baú de ouro não numa grande viagem, numa grande exploração, ele acha na própria cidade dele, né? Numa caverna lá da própria cidade dele. E no fim das contas, esse baú de ouro também é o que o George Bailey acha, né? Claro que, dadas as devidas correspondências ali, né? Que é justamente aquele pote de dinheiro ali que as pessoas vêm devolver para ele por tantos anos de ajuda, né? E é interessante que, no fim das contas, ali, voltando um pouco também para a primeira pergunta que eu te fiz ali de ser um falso filme de Natal, é que como ele trata, e também que se conecta aí ao fato de ele ser um filme que não fala exatamente dos anos 40 ou de 46, onde ele está, é que ele se passa ali boa parte do tempo contando ali justamente essa história talvez ali desse entre guerras ali do capitalismo americano, né? Ele faz um recorte ali uns 20 anos antes, né, de quando a história se passa ali, de 46, ele vai ali 20 anos antes, e ele conta justamente ali sobre os anos 30, que é muito, muito evidentemente a época que o Frank Capra domina, né? Frank Capra sabe falar dessa época assim. Então, realmente, o filme ele perde essa conexão ali do período em que ele estreia nos cinemas e no período em que ele do qual ele trata exatamente, né? E esse esforço de guerra americano, ele está presente ali no filme, mas talvez também quando ele estreia em 46, ele já não é uma coisa que toque exatamente as pessoas, né? Todo mundo sabe, todo mundo soube o quanto se esforçou ali para ajudar os Estados Unidos naquele período, só que na verdade eles queriam meio que, e até me parece a proposta do filme, deixar um pouco a guerra para trás, assim, né? Vamos celebrar ali os grandes heróis ali, como o irmão dele, mas vamos deixar a guerra para trás, vamos construir uma nação daqui em diante, né? Que é basicamente a construção de uma nação a partir do ponto de vista pequeno, a grande, eu acho que é o grande tema
social do filme, né? Falar de que são as pessoas comuns, como o George Bailey é uma pessoa extremamente comum, é que foram capazes de construir o capitalismo, né? E daí, lendo textos mais recentes sobre isso, é que eu achei interessante um texto que eu li, que falava de que o filme do Capra ele não se situava exatamente ali na forma clássica de entender o capitalismo americano, e sim ele projetava uma forma independente que era um capitalismo de ações caridosas, né? Um capitalismo caridoso, onde dependia exclusivamente da vontade pessoal de ser caridosa de cada pessoa, né? O que é interessante que isso exista nos anos 40, até em 46, ali, o ano que o filme foi feito, né? Imagino que ele tenha sido feito ou no início de 46 ou final de 45, mas provavelmente início de 46, que ele começou a ser produzido, né? E é interessante que exista esse sentimento, assim, vamos ser caridosos, que é um sentimento, assim, sociologicamente, se for pensar em termos do capitalismo, totalmente descolado, né? Assim, onde é que o capitalismo vai ser elaborado por pessoas caridosas? Não, o capitalismo, por princípio, o princípio do capitalista é ser capitalista, não ajudar as pessoas, né? Tanto é que uma das frases ali do Potter ali, isso aqui não é uma firma de ação caridosa, né? Não me lembro exatamente a expressão que ele usa, né? E daí ele comenta num determinado momento ali, você sai um dia para jogar sinuca com um empregado e depois acaba dando um dinheiro para ele abrir um crédito numa hipoteca. Viram? Se você joga sinuca com um empregado aqui, pode vir e pedir um empréstimo. O que conseguimos com isso? Uma ralé descontente e preguiçosa em vez de uma classe trabalhadora e parcimoniosa. E daí ele pergunta assim, de que isso adianta? A gente vai tornar esses trabalhadores, em vez de bons trabalhadores, em preguiçosos, né? O que é interessante vindo dele, que não é um trabalhador, né? Que é o cara que é essa elite financeira daquele período, que não é exatamente a mesma elite financeira de hoje, mas é a elite financeira daquele período. Então, ele está mais ou menos, de certa forma, se criticando sem saber, né? Criticando a si mesmo ao dizer que quem não trabalha é que é o preguiçoso, que é exatamente ele. Ele, na verdade, ele não é um trabalhador, de fato, ele é um acumulador de capital, né? Que lida com capital. Tanto é que há envolvimentos dele com a política, né? Que justamente se é a política de fato quem determina esse status quo do mundo econômico, né? Do mundo social econômico, socioeconômico, também é interessante que essas relações com políticos dele apareçam no filme, né? Seja naquele momento em que ele acaba ajudando o governo a escolher quem vai para a guerra lá, ele acaba ficando na cidade determinando lá, vendo as pessoas que se alistaram, né, fazendo essa organização ali. Aprovado. Aprovado. Ou seja, também no momento em que ele acaba ele está lá conversando lá com seus funcionários e a telefonista dele liga assim, o deputado está aqui te esperando. Daí ele diz, ele que fica esperando mais um tempo assim, né? O deputado Black está aqui para vê-lo. Mande o deputado esperar. Evidenciando essas relações entre o capital e a política, que o capital é que determina a política, né? Não o oposto ali, né? Que isso fica claro justamente a partir de um simples diálogo como esse, né? Para mim é claro que é uma crítica, né, a esse que a gente chama de capitalismo, vamos chamar assim. Capitalismo selvagem, né? Porque o sistema em si, ali, ele é um vilão, né? O que é louvado ali é que existem pessoas que, por serem pessoas especiais, conseguem, dentro desse sistema, encontrar brechas, encontrar maneiras de ajudar os outros e de fazer a coisa funcionar. Mas no momento em que tu retira essa pessoa e tu deixa o sistema funcionar por si só, a cidade se desfaz, né? Que é quando o Bailey deixa de existir, ele volta e a cidade só tem os bordéis lá, e casa de música, e não tem o cinema, não tem o empório, né? Tanto que não é à toa que o grande vilão é quem né? É o capitalista, né? O cara que está ali representando o sistema de uma forma mais ampla.
Só que é interessante também notar que quando ele fala da guerra, do esforço de guerra, seria muito fácil colocar o Potter, que ele era um senhor de idade, né? Já com uma idade bastante avançada e não caminhava e tal, então poderia colocar ele como fora desse esforço de guerra, né? Só que não, ele participa desse esforço de guerra, ele faz ali toda a questão do recrutamento, ele usa também, quando ele aparece lá escolhendo, dá a entender que ele usa também isso para os interesses dele, né? Também, mas ele participa desse esforço de guerra. Então não é um vilão por si só, assim, né? Não é um vilão por maldade apenas, embora isso também esteja presente em alguns momentos, né? Mas o tempo todo é apontado isso, é apontado como Bailey, primeiro o pai dele, depois ele, não são realmente parte desse sistema, né? Eles falam o tempo todo, vocês não são homens de negócios. Peter Bailey não era um homem de negócios. Foi isso que o matou. Não quero desrespeitá-lo, que Deus o tenha. Ele era um homem de altos ideais, assim chamados. Mas ideais sem um pouco de bom senso podem arruinar esta cidade. E tanto quando eles têm que decidir lá se o banco vai continuar existindo, o Potter, que tem uma porcentagem lá, propõe que se acabe com esse banco deles, ele, o Bailey e o tio dele saem da sala para os homens de negócio ou para o capitalismo ali tomar a decisão. Então um filme que critica de certa forma esse sistema, mas que aponta que dentro dele existem caminhos, né, que depende da pessoa, que depende de certa forma de uma solidariedade de classe, né, porque o tempo todo ele aponta que ele tenta dar a casa para essas pessoas porque elas são trabalhadoras, porque o cara trabalha. Quem trabalha, quem produz e quem dá sustentação para todo aquele país tem que ter o direito a ter pelo menos uma moradia digna, um quarto, uma sala, e não pagar um aluguel no cortiço para o próprio capitalista, né? Então eu acho que é uma crítica persistente, assim, né, ao longo de todo o filme, isso, assim, que se o sistema é deixado por si só, sem algum tipo de salvaguarda, ou sem algum tipo de freio, ele vai levar para um lugar que não é nada bom. E tu mencionasse agora aí a respeito do cinema que não existe, né, nesse mundo alternativo onde o George Bailey não nasceu, né? E é interessante a gente pensar que o cinema seja uma coisa presente ali na cidade, até filmada ali uma ou outra vez. Inclusive, se eu não me engano, passa um filme meio religioso, tá passando um filme religioso, tá em cartaz, né, nesse cinema, né? Feliz Natal, cinema! Mas é interessante que o cinema ali esteja presente, porque se a gente for pegar ali a história de Hollywood, né, que obviamente Hollywood acabou se tornando um polo de cinema por questões muito específicas, né? Não foi pensado desde que quando o cinema surgiu, vamos montar Hollywood, não, foram questões, né? Tem várias narrativas ali que contam como Hollywood se formou, não é esse o foco agora aqui, até porque é uma história relativamente complicada ali, tem uma série de pequenos fatores que fazem Hollywood ser o que é, né? Porque o cinema, na verdade, ele começa em Nova York, né? O cinema nos Estados Unidos, ele começa feito na cidade de Nova York, ali nas regiões próximas, e depois é que ele vai para lá. Mas é interessante, então, essa presença do cinema, porque Hollywood sempre foi um local dos democratas, né? Que tem o Partido Republicano e o Partido Democrata. Os democratas, eles são a grande maioria ali de Hollywood, né? Assim, tanto da questão de produção quanto da questão mesmo dos seus astros, né? Dos seus atores ali, uma grande maioria ou uma parte bastante representativa desses atores são democratas. E justamente a ideia democrata é ter uma participação de um Estado um pouco mais ligado ao Estado de bem-estar social, que é praticado na Europa, mas também de não ter um capitalismo tão predatório quanto os liberais republicanos pretendem, né? Então, a gente nota em muitos filmes ali, principalmente a partir dos anos 30, mas até antes, com Chaplin, já tem essa crítica desse capitalismo exagerado, né, sem controles ali, sem regras para os trabalhadores, etc. e tal, né, que o Chaplin explora isso muito bem. Mas ali, principalmente no cinema falado, né, a partir dos anos 30, a gente tem essa ambientação ali de uma
de uma crítica ao capitalismo predatório, né? Eles não são contrários ao capitalismo. Aí, justamente, me parece que o Frank Capra, ele, nos seus filmes, boa parte dos filmes dele, né? A Mulher Faz o Homem, O Galante Mr. Deeds e outros filmes ali, ele fala basicamente desse capitalismo predatório. Isso é que eu acho talvez seja um ponto de nuance interessante que também tenha preservado o filme durante tanto tempo, né? A gente ainda hoje fala desse filme como um filme icônico, assim, né? Até esse filme muitas vezes entra na lista, né, dos melhores filmes de todos os tempos, ou principalmente os melhores filmes do cinema americano de todos os tempos, mesmo sendo um fracasso de bilheteria. Há exemplo do que aconteceu com o próprio Cidadão Kane também, né, que volta e meia está na lista como primeiro, né, o primeiro lugar dos maiores filmes de todos os tempos, e também não foi um filme que fez sucesso à sua época. Inclusive, se eu não me engano, ele até chegou a ser vaiado quando ele era anunciado na cerimônia do Oscar, né. Então, eu acho que esses caminhos aí essas representações desse capitalismo selvagem, ela é muito presente no filme, né, na figura ali desse Potter, né, que ele é realmente o vilão, ele é o malvado, mas na verdade ele é um malvado comum, né, ele não é um criminoso de fazer grandes violências contra as pessoas ou cometer crimes assim muito tenebrosos, assim, né, talvez o principal crime que ele faça ali, de fato, assim, em termos de crimes dentro da lei, né, fora da lei, aliás, né, crimes fora da lei, é ficar ali com dinheiro que não é dele, né, e eu até acho interessante que ele fica com um dinheiro que não é dele, e um pouco antes dessa cena, ele não consegue ver outra maneira de cooptar o George Bailey, ele acaba oferecendo um emprego para ele, né, e o George Bailey vai tá na sala dele, se reunindo com ele, inclusive ele senta numa cadeira muito mais baixa que a do Potter, né, justamente para mostrar ali que ele está sendo coagido, né, a aceitar o emprego, né, visualmente falando, né, e é interessante que o George Bailey, ele aceita ali um charuto que o Potter oferece para ele, até acho que, se não me engano, o Potter acende o charuto para ele, né, e ele está ali fumando o charuto, e quando ele acaba oferecendo um emprego ali de ganhar $20 mil no ano, uma coisa absurda para a época, né? E ele acaba ficando, ele titubeia, né? Será que eu aceito esse emprego tão bom? Daí ele acaba se lembrando de tudo que o Potter fez de mal para as pessoas, e ele limpa a mão, né? Que ele acabou de cumprimentar ele com a mão, ele limpa a mão e ele diz assim: não, não preciso pensar nada, a minha resposta é não. E ele olha para o charuto e ele parece que ele vai devolver o charuto, né, porque o charuto foi um presente do cara, e ele acaba assim: não, quer saber, eu vou ficar com esse charuto para mim. E eu consigo ver aí uma nuancezinha de uma espécie de expropriação, né, desse bem que foi conseguido à custa do trabalho de terceiros, né, assim, a mais-valia, né, de fato, assim. Então há uma expropriação ali de um bem ali, ainda que seja mínimo, né, que seja o charuto, mas eu acho uma metáfora bastante, e obviamente essa cena, como nenhuma cena dos bons filmes, estão ali por acaso, né? Esse momento ali de ele ficar com o charuto, não devolver o charuto, eu acho uma metáfora bacana ali daquele capitalismo que existia naquele período. É que o George, ele é um herói, mas é um herói involuntário o filme inteiro, né? Ele não quer fazer aquelas coisas boas, ele quer ter uma casa legal, o tempo todo ele se vê obrigado por uma questão de que é o certo a ser feito, né? Contingência, né? A vida forçou ele aquilo ali, é o que aconteceu e tal, mas ele não quer aquilo ali, ele nem mesmo, de certa forma, ele se sente recompensado por aquilo ali, né? O tempo todo ele está se lamentando, toda vez que ele vai subir a escada da casa dele, que ele vê que tem uma peça solta lá, ele pensa, né? Porque, pô, tudo que eu abri mão na minha vida, tudo que eu sacrifiquei, eu não consigo nem ter uma casa com a escada inteira, né? E isso preocupa ele, incomoda ele o filme inteiro, porque ele não receber uma recompensa suficiente para pagar tudo aquilo que ele teve que abrir mão ao longo da vida dele. E isso né, com certeza, se a gente está falando aqui dessa coisa da classe operária, e a sensação, e é o que o filme aponta, assim, né, de que não se dá
a devida recompensa àqueles que mais sacrificam, né? Mas isso só vai ser de alguma forma resolvido, né? Ele fica com o charuto, mas não, ainda assim não é o suficiente, né? Isso só vai ser resolvido no final, quando ele percebe que são os amigos ali, aquilo que ele construiu na vida dele, a família dele, os filhos, a esposa. Aquilo ali é a real recompensa por todo o sacrifício dele, né? E ele percebe que aquilo ali é uma recompensa mais do que suficiente. Tanto que no final essa recompensa e esse amor que ele constrói ali com os amigos, com a família, com a cidade inteira, se transforma numa recompensa pecuniária, né? Uma recompensa financeira. As pessoas vão lá e dão dinheiro para ele. Tanto que o amigo dele lá, que faz plástico, que era o namorado da esposa, né, com quem o George acaba casando, é o que mais dá dinheiro, né? Isso aqui chegou de Londres. O Sr. Gower telegrafou que precisava de dinheiro. Ponto. Meu escritório instruído para adiantar $25 mil. Ponto. E Ron, Feliz Natal. Sam Wainwright. Então, de certa forma, o fim é um pouco isso, né? Mostra que, por mais que ele, durante todo aquele caminho, ele não tenha percebido o quão rico ele era, né? E o irmão dele chega no final e fala que você é o cara mais rico da cidade. Na verdade, ele é. Na verdade, tudo aquilo que ele construiu e aquilo que ele abriu mão e os sacrifícios que ele fez permitiu que a vida de todas aquelas pessoas melhorassem, de que toda aquela pequena comunidade avançasse, e isso é uma recompensa mais do que suficiente. E essa frase, né, que o irmão diz para ele, de ele ser o mais rico da cidade, é uma frase que ele fala para o Potter a respeito do pai dele, né? O meu pai era muito mais rico que você. Mas sei que ele morreu mais rico do que você jamais será. Não estou interessado no seu entender. Estou falando sobre a cooperativa de crédito. Eu sei muito bem do que está falando. O senhor está falando sobre algo que não consegue ter. Isso está atormentando. É disso que está falando, eu sei. E claro que nesse momento ele não está dizendo que ele era mais rico financeiramente, né? Porque é óbvio que ele não era mais rico financeiramente, né? Ele era mais rico de bens imateriais, né? E é interessante, falando em bens imateriais, é que tem esse momento ali que ele perde o dinheiro, né? E quando ele perde o dinheiro, ele acaba ali, ele está com $8 mil ali em notas, e ele acaba colocando dentro de um jornal ali, que é o jornal que homenageia ali a fala da vitória, né, fala dos feitos heróicos do irmão do George Bailey, né? E o interessante é que se a gente for pensar na época, que eram cédulas, né? Uma coisa que hoje jamais aconteceria, né? De uma empresa sair com cédulas para ir depositar, né? Talvez ali até um pouquinho no início dos anos 2000 ainda era assim, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa que ainda se saía com quantias assim para esses depósitos e tal, e hoje em dia é tudo digital, né? Tudo feito pela internet, assim, ninguém praticamente mais trabalha com dinheiro. Então, esse tipo de acontecimento dificilmente se daria nos dias de hoje, né? E é interessante também a gente ver o quanto que o capitalismo mudou, né? De um capitalismo material, inclusive a cédula, né? Não só no fato da produção ser o que movia o capitalismo, né? Produzir produtos para vender esses produtos e ganhar dinheiro a partir da venda desses produtos, e o capitalismo muda então para um capitalismo imaterial, onde nem mais a cédula existe, né? Tudo binário, códigos binários ali indo de um lado para o outro na internet, e o produto acaba não sendo mais relevante, né, para as empresas no volume, né? No volume elas ganham mais dinheiro com dinheiro mesmo se reproduzindo do que com um produto dando dinheiro para essas empresas, né? Então, ver filmes assim um pouco mais antigos da nossa época, a gente vê assim em que barafunda que o capitalismo contemporâneo nos meteu, né? Porque nem para problemas assim a gente está mais aberto, né? Não, hoje em dia ninguém nem mais tem esse dinheiro, na verdade, para perder, né? As condições ficaram tão ruins que ninguém mais tem os $8 mil para poder se dar o luxo de perder numa véspera de Natal, né? Não, e o mais preocupante é que nesse cenário, o dono dos meios de transmissão do dinheiro eletrônico ali seria o Potter, né? Seria ali o grande vilão.
Então ele de alguma forma poderia pegar esse dinheiro lá atrás, né? Mas essa cena é interessante porque é talvez um dos poucos momentos de uma certa arrogância, ou, no caso o tio do George Bailey, né, que está com esse dinheiro no banco, que ele pega e ele perde aquela quantia justamente porque ele tenta de alguma forma se gabar e mostrar para o Potter que eles também têm valor, né? Então é um pequeno movimento da vingança possível dele, mostrando, ó, pode ser rico, pode ser dono da cidade inteira e tal, mas o meu sobrinho aqui é um herói de guerra, foi condecorado pelo Congresso. E no momento em que ele tenta se gabar e tenta mostrar isso para ele, de certa forma esfregar na cara dele toda a situação, é o que faz ele perder o dinheiro, né? Então, isso ali também são as qualidades do George que mantém aquela sociedade, aquela pequena comunidade funcionando e tal, também nesses pequenos momentos de fraqueza ou que a pessoa tenta, de alguma forma, abandonar esses valores e tal, que permitiram aquela construção que quase que se perde tudo, né? Só não se perde tudo porque justamente todo o sacrifício, todo o esforço que ele fez até ali dão uma base capaz que permitem para eles dar a volta nessa situação. Mas é esse momento de fraqueza e uma sensação de superioridade que vai causar toda a derrocada do banco deles, né? O que quase causa a derrocada do banco deles. Talvez uma coisa que seja interessante também é que, na verdade, quem faz o filme existir, né, a história acontecer, de certa forma, é o próprio Potter. Porque o Potter, depois que ele perde o dinheiro, o George Bailey vai pedir ajuda para ele, né? Assim, você pode até cobrar os juros que quiser que eu pago, né? Mas me empreste o dinheiro, por favor. E daí, naquela hora, ele diz assim, o que você tem como garantia dele? Tem um seguro de vida de $15 mil, né? E a dívida é de 8 mil, então o seguro de vida de 15 mil tá bom, né? Devia estar, mas e qual é o valor líquido, né? O valor que dá para trocar, né? No caixa, né? De $500. Daí ele disse assim, isso aí é piada, né? Assim, você vale mais morto do que vivo. Você vale mais morto do que vivo. Por que não procura ralé que tanto adora e pede a eles que lhe emprestem $8 mil? E ali que, quando ele fala essa frase, é que o George Bailey tem essa ideia, né? Então, na verdade, assim, quem move toda a história do filme, que é justamente essa ideia de uma vida tocar várias outras vidas, né? Que é o que o anjo fala para ele, veja só como se você não existisse, a quantidade de coisas que não aconteceriam, coisas boas, né, não aconteceriam se você não existisse. Então quem move toda essa ideia, no fim das contas, é o próprio Potter, né? Assim, o Potter ele é responsável até pela vamos dizer assim, para mostrar que a cidade é exatamente tudo aquilo que ele não quer, que ele não gosta, né? Que ele não quer que a cidade seja, né? E ele acaba provocando talvez ali o grande ato de redenção de todo mundo, né? Porque não é só uma redenção pro George Bailey, é uma redenção para todo mundo. A Violet lá, que era uma das interesses ali, namoricos de infância dele, até ali início de vida adulta ali dele, ela também ela tá querendo viajar para Nova York e ela pega um dinheiro emprestado com ele e ela vai lá nessa festa final ali devolver o dinheiro para ele, assim, né? Então há uma redenção meio que geral ali de toda a comunidade e que cai em si, né? Assim, se não fosse o George Bailey nos ajudar, nós também não seríamos lá grande coisa, poderíamos ter escolhido até outros caminhos, né? E aí é que talvez seja a grande lição de moral, assim, do filme, nesse sentido mesmo, assim, de ter uma moral cristã, de justamente interpretar de que apenas uma pessoa pode alterar tantas vidas, né? Mas se a gente for pensar, talvez não seja exatamente assim, né? Talvez as pessoas, elas tomassem caminhos diversos sem a existência do George Bailey, né? E é até interessante nesse sentido a perspectiva do que seria a história dali em diante, né? Porque, assim, será que o George Bailey se conformaria em ter aquela vida, né? Aquela vida medíocre para os padrões dele, né? De nunca sair do lugar, estar sempre ganhando pouco e não poder conhecer o mundo e vivendo uma vida de privações ali, né? Será que ele ficaria contente a partir daquele momento? Porque ele chega à conclusão de que, assim, é legal ter essas amizades, é legal
que a vida, né, a vida, It's a Wonderful Life, né, que é o nome do filme, o título do filme em inglês, a vida é maravilhosa, mas ela é maravilhosa pelas pessoas, não pelo que ele deixou de fazer, porque quer queira, quer não, ele não está satisfeito em não ter curtido o que ele queria ter curtido, né, da vida, né, ter aproveitado do jeito que ele queria aproveitar, né. Então a grande pergunta é, será que a partir dali ele se conformaria ou não? Ele cada vez mais buscaria caminhos para não continuar naquela posição em que ele se encontrava, né? Até ele ganha tanto dinheiro ali no final, né? Um dos amigos dele lá, esse amigo dele, o Sam, que é dono da indústria, ele doa 25 mil, né? Para a dívida lá da empresa, do escritório dele era de 8 mil, então assim, será que ele não pegaria um pouco desse dinheiro para fazer as viagens aí pelo mundo, né? É uma questão interessante de se colocar, né? E aí é importante também a relação dele com a filha e com a flor da filha, né? A Zuzu, a filha dele, que ela recebe uma flor na escola e tal, e aí volta e ela não quer fechar o casaco para não estragar a flor e fica doente e tal. Esse é um ponto importante ali na história. E naquela cena que ela está na cama e caem as pétalas da flor e ela pede para o pai dela colar de volta as pétalas. E o pai dela finge que cola, mas só guarda as pétalas que caíram e devolve a flor. E essa flor que ela recebeu para ela já é o suficiente, né? Porque aí depois ela diz, agora você tem que dormir. E ela diz, não, eu não vou dormir, vou ficar aqui olhando a minha flor. Porque essa flor que para ela foi corrigida, né? Foi consertada pelo pai, é o suficiente, né? Então talvez ele perceba também que de alguma forma aquilo ali é o suficiente, né? De que o abrir mão, na verdade, o que ele achou que estava sacrificando, que era ir conhecer a Europa, era viajar, na verdade ele não era um sacrifício. O sacrifício seria o contrário, né? Seria ele abrir mão daquela função dele naquela comunidade, abrir mão da família dele, de tudo que ele construiu para viajar, né? Então, o sacrifício seria se tivesse acontecido ao contrário, né? Então, eu acho que bem por aí, né? A gente brinca. Até é interessante notar, como o filme tem muito disso, né? Porque é um filme, quando tu vê o título, é difícil saber o título antes do filme já tão clássico, né? Antes de saber do que o filme se trata, mas ainda assim, dá para se pensar que esse It's a Wonderful Life seria, de alguma forma, algo cínico, assim, né? Na linha do que é, por exemplo, O Melhor é Impossível, do filme recente do Jack Nicholson, As Good as It Gets, mas num sentido sarcástico, assim, né? E ali tu talvez passe o filme inteiro, ou boa parte do filme, pensando que também é uma situação dessa, né? Que é de alguma forma sarcástico essa afirmação do título, mas no final não. No final se percebe que realmente, no caso ali, é It's a Wonderful Life, mas por causa do Bailey e dos sacrifícios que ele faz. Que tem tudo a ver justamente com a ideia do New Deal, né? Do quanto a população teve que entrar num grande acordo, né? Para poder sair da estagnação em que ela se encontrava, né? Tem aquela frase famosa de que nesses períodos de crise tu tem que pagar a população para abrir buraco e depois pagar de novo ela para tapar o buraco, assim, né? E é interessante justamente dessa questão do papel do Estado, que ela não é muito assim abordada no filme, né? Não ficam se discutindo muito essa função do Estado, até porque o filme gira, né, em torno do capitalista bom e do capitalista mal, né? É basicamente o grande confronto da história. Mas é interessante que nessa cena aí das pétalas da Zuzu, que ela acaba ficando gripada porque ela vem para casa com o casaco aberto, né, para não estragar a rosa. Justamente ela faz isso com uma rosa que ela ganhou da professora, e o George Bailey acaba ouvindo que a professora está no telefone, e a professora ela liga para saber como é que a criança está, né? E ele todo indignado lá, porque ele acabou de perder o tio dele acabou de perder o dinheiro, ele está todo revoltado e ele discute com ela, né? Daí ele justamente nessa hora ele fala o seguinte, assim, para que eu pago meus impostos para uma professora não cuidar direito dos meus filhos, né?
Que tipo de professora você é? Que história é essa de mandá-la pra casa seminua? Percebe que ela vai acabar com uma pneumonia por sua causa? George, para! É para isso que nós pagamos impostos? Para ter professoras como você, burras e descuidadas, que mandam nossas crianças para casa sem nenhum agasalho? E é interessante que ele vai justamente buscar no Estado a culpa ou no governo, que seja, né, dependendo do que tivesse passando na cabeça dele aquele momento de raiva ali que ele estava, né? Mas ele vai procurar então no Estado, no governo, essa culpa, né, para as coisas darem errado. Se o Estado fizesse mais a sua parte, o mundo não tava essa droga do jeito que tá. É interessante, né, porque todas as relações na vida dele parecem claramente não ter a ver com o Estado, e numa hora de desespero total ele vai justamente achar o Estado para culpar, né? Uma coisa que é bem parecido do pensamento liberal, né? O pensamento liberal é ajudado o tempo inteiro pelo Estado, e quando a coisa dá errada, justamente o primeiro elemento que ele encontra ali para pegar para Cristo, né, alguém para pegar para Cristo, é o Estado, né, o Estado sendo crucificado naquela véspera de Natal ali. Eu acho interessante que mesmo o Estado não seja uma pauta importante para esse filme, ela está presente de alguma forma, né, principalmente nessas discussões para que o Estado deve servir, né? Que, no fim das contas, é também uma discussão que a gente faz ainda hoje da questão de para que os bancos devem servir, né? É interessante que naquele período ali os bancos eles tivessem ali algum tipo de regulação que não tem mais nada a ver com a regulação que a gente tem hoje em dia, né? O Brasil mesmo nem se fala, né? Que o Brasil tem eu acho que em 5 bancos concentram, acho que aproximadamente 70%, 80% de todas as transações bancárias em 5 bancos, né? Nos Estados Unidos são mais de 5 mil bancos, né? Então, assim, entender para que o Estado serve, para que os bancos servem, né? Como isso deve ser regulado, também é uma discussão que dá para fazer a partir do filme, ainda que o filme não se proponha a discutir profundamente o papel do Estado. O Estado também é importante porque é esse amigo dele que faz o plástico da soja, que era o antigo namorado da esposa do George Bailey, também fica rico a partir do Estado, né? Ele tem, no começo, quando ele começa a falar da questão do plástico da soja, que foi uma ideia do George Bailey e tal. Pode falar, Sam. Eu tenho um grande negócio para fechar que vai nos deixar ricos. George, você lembra daquela noite no bar do Martini, quando me contou que tinha lido em algum lugar sobre fazer plástico a partir de feijão de soja? Tu até acha, não, esse cara vai perder todo o dinheiro e é uma maluquice e tal. E meio que é. Só que daí vem a guerra, precisa de plástico para os aviões e tal, e o Estado começa a comprar um monte de plástico dele e ele fica rico a partir daí. Então o Estado aparece também nesse sentido, né? Como um ente maior e a própria questão, toda a relação deles com a guerra, né? Só que é um ente de fora daquela comunidade, né? E fora do alcance ali, do escopo daquela história, né? Mas essa relação dele com a professora é importante também, porque ele fala lá no telefone com a professora, fala um monte mal dela e tal, e aí o marido da professora pega o telefone e ele diz, quando você quiser, não sei o que, e briga lá com o marido, e depois ele chega no bar, encontra o marido da professora e primeiro esse marido dá um soco nele. Se você alguma vez de novo falar com a minha esposa. E aquele sangue da boca que corre quando ele leva o soco vai ser o grande símbolo dele existir ou não, né? Quando o anjo diz que ele deixa de existir, o ferimento que ele tem na boca desaparece, porque ele não teve uma vida, ele não levou aquele soco. E no final, quando ele volta de alguma forma a existir, ele percebe que voltou também porque ele vê que começa a ter sangue na boca de novo. Então também essa que foi uma punição, né? Porque é um momento de ódio dele, também é um momento de fraqueza, de certa forma, dele, que desconta na professora, né? E que age mal, que a professora não tem culpa daquilo que aconteceu, pela situação e tal. Ele é punido por aquilo ali com aquele soco, né? E essa punição, de certa forma, é o que faz dele humano, pelo menos é o que ele faz perceber que é alguém, né? Que existe e tal, e que é humano. Então essa punição pela malvadeza que ele fez ali, punição pelos defeitos dele, pelo momento, um dos poucos momentos do filme que ele age errado, que também transforma ele, de certa forma, em humano. Eu acho isso muito, muito interessante ali pro prosseguimento do filme, porque é uma coisa que, de alguma forma, ele contrasta com a própria figura do anjo, né?
Porque o que talvez seja também muito interessante para o filme, principalmente dessa época, e que a gente vê o seriado do Lúcifer, atualmente, aí, que agora acabou de acabar, também faz isso, né? Também até numa certa relação com esse filme, que o anjo nunca tenta esconder que é um anjo, né? Ele chega, a primeira coisa que fala, não, eu sou um anjo, vim te salvar e tal. Para que me salvar? Foi para isso que fui enviado. Sou seu anjo da guarda. Não ficaria nem um pouco surpreso. É ridículo de sua parte pensar em se matar por dinheiro. $8.000. É, uma pequena coisa como essa. Como é que soube disso? Já disse, sou seu anjo da guarda. Sei tudo sobre você. Então, existe uma tensão nessa situação, de se ele vai se apresentar como anjo, se ele vai saber que ele é um anjo, não existe nada assim, né? Então, a atuação do anjo, que é esse representante de um ente exterior, assim como o Estado no filme, né? É também muito direta, né? E serve para corrigir, de certa forma, o rumo de alguma coisa que seria injusta, né? Então, também vai um pouco nesse caminho que tu colocou. Essa questão do sangue ali no lábio dele, né, depois do soco, é interessante porque isso também é uma coisa que coaduna bastante com a mensagem do cristianismo, né, de a gente ter de suportar a dor, né. O Cristo é o exemplo supremo, né, de alguém que suporta a dor, justamente alguém que se doa, né, para a dor, né, ele meio que se deixa se abater pela dor para justamente expurgar ali o Cordeiro de Deus, né, tirar os pecados do mundo, né, essa tradição cristã, né, e não é à toa que o filme tem esse pano de fundo que move a história, né, da religião ali, dessas figuras celestiais, né, que são presentes na história, né. E é interessante também, já indo aí para o encaminhamento final, que o filme ele tem essa questão do cinema ser presente no filme, como a gente falou agora há pouco, né, do cinema físico, né, o cinema enquanto local, mas ele também, eu acho uma coisa que a gente nota claramente no filme é que ele é um filme que também fala, de certa forma, do cinema, né, porque quando ele vai começar a ver a história, ele está com a visão embaçada e a visão desembaça, então, e a tela fica desembaçada, né, aos poucos, assim, e se torna bem nítida, né, mostrando que ele está vendo aquilo em alguma tela, né, e isso se comprova depois, no momento em que o George Bailey está querendo comprar uma mala e ele quer comprar o atendente mostra para ele uma mala pequena e ele quer uma mala maior e ele abre as mãos para mostrar o tamanho da maleta que ele quer para viajar, né? E justamente nesse momento que ele abre as mãos, a cena para, né? A imagem congela, como se claramente tivesse ali um controle remoto, né? Nem sei se existia essa função naquela época, né? Porque as televisões, obviamente, acho que não tinha videocassete naquela época ainda, né? Mas a tela para, né? A tela é congelada, como se alguém apertasse no pause ali, né? Obviamente, com poderes divinos, isso é possível, né? Que quem está mostrando ali a história para ele ali é Deus, né? E José estão mostrando ali a história pro anjo, né? E tem essa ideia do cinema mesmo ser uma sessão que a gente está assistindo em conjunto com o anjo, né? Nós, espectadores, e o anjo também está assistindo aqueles 2 textos iniciais do filme, né? Tanto é que o anjo ele aparece ali com 1h40 de filme, né? O filme tem 2h10 e ali 1h39, 1h40 que o anjo aparece de fato na história. Então tudo que a gente viu ali do início do filme até 1h40 é recapitulação, né? É um flashback, né, da história, né? E isso é interessante também para a gente fazer daí um forward, né? Acelerar a imagem e a gente chegar no Feitiço do Tempo, né? Que é um filme que, de certa forma, se comunica com a felicidade não se compra, e também se comunica, né, com essa questão de olhar o mundo de fora, né, que tem na felicidade não se compra, como uma figura divina, né? Até no Feitiço do Tempo, o Phil, aliás, o personagem do Bill Murray, eles em algum momento ele diz, não, estou me sentindo um Deus, não o Deus, mas um Deus, né? Então, por quê? Porque eu consigo ver a vida como se eu estivesse de fora, né? Repetindo todos os dias
a mesma coisa, ele acaba tendo uma visão muito particular do mundo que mais ninguém tem, né? Que é justamente o que acontece com o George Bailey, né? Tem uma visão de mundo que mais ninguém pode ter, né? Que até o anjo diz para ele assim, isso é uma graça que eu acho que ninguém mais teve, né? Ver como seria a sua vida como seria a vida das pessoas se você não existisse, né? Você recebeu um grande presente. Uma chance de ver como o mundo seria sem você. Então tem esse diálogo muito aberto ali com o feitiço do tempo, dialoga muito abertamente nesse sentido com esse filme, né, com A Felicidade Não Se Compra, e também, obviamente, com as adaptações e com a obra em si do Conto de Natal, né, onde há esse olhar fora, principalmente ali no fantasma, aliás, do Natal futuro, né, que mostra para ele o que vai acontecer se ele continuar naquele caminho ali que eles vêm levando ali, o Ebenezer Scrooge, né, que é o personagem principal da história, e o Ebenezer Scrooge também é representado na Felicidade Não Se Compra como o próprio Potter, né? O Henry Potter, ele é o grande vilão da história, ele é o Ebenezer Scrooge antes da redenção, né? Ele talvez ali, quando ele tiver se aproximando ali mais pouco da véspera de morrer, talvez desçam os 3 fantasmas pro Henry Potter ali, né? Tem essa possibilidade dada a narrativa que é muito parecida, né, com a do Ebenezer Scrooge, né? Então, acho que é bastante interessante a gente ver como, de uma certa forma, esses filmes, essas histórias, né, de literatura e filmes e tal, eles acabam conversando entre si, né? Mesmo com tantos anos de diferença. No caso do Feitiço do Tempo, e aí talvez seja bom para a gente finalizar, porque é o que a gente começou também lá discutindo, enquanto tu falou quando a gente conversou sobre o Feitiço do Tempo, mas ele também tem isso, né? É um filme sobre a pessoa que tem essa questão da pequena comunidade, né? E da pessoa que quer, o sonho dela, o objetivo dela é sair daquela pequena comunidade, mas que precisa estar ali para aprender o que precisa aprender, para evoluir, enfim, para seguir a vida melhor e tal. E que as coisas acontecem meio sem explicação, meio sem uma razão maior, mas acontece que prendem ele ali, né? E essa relação me parece bem clara entre os dois filmes, né? Como às vezes o que a gente quer ou o que a gente deseja não é, na verdade, aquilo que a gente precisa, né? Eu acho que a gente às vezes precisa passar pelos problemas, pelas questões e poder ver aquilo ali para compreender as coisas que a gente tem, né? E eu acho que já que tu falou antes em lição de moral, eu acho que de certa forma, uma lição de moral que fica nos dois filmes, e acho que é uma boa lição de moral para a gente, de alguma forma, aprender. Já estou ouvindo eles. É um milagre. É um milagre. E para terminar, uma curiosidade, não sei se alguém mais se deteve nessa curiosidade, mas para mim ela sempre foi uma curiosidade que me marcou há muito tempo, né, quando eu vi esses filmes pela primeira vez, em relação ao Felicidade Não Se Compra e a Um Corpo que Cai, né, o Vertigo do Hitchcock, é que os dois filmes terminam com sinos, né? E isso assim, mas o que isso quer dizer? Não é que queira dizer alguma coisa, mas é interessante que talvez os dois filmes mais marcantes da carreira do James Stewart, né, A Felicidade Não Se Compra e Um Corpo que Cai, que O Corpo que Cai também disputa com Cidadão Kane nessas listas do melhor filme de todos os tempos, né? Dois dos filmes mais marcantes do James Stewart tem essa questão do sino, né? E é curioso que essa questão do sino ela não é aleatória, né? O sino, no caso da Felicidade Não Se Compra, ele simboliza ali que quando um sino toca, um anjo ganha suas asas. Sempre que você ouve um sino tocar, um anjo acaba de receber suas asas. E o sino do Corpo que Cai também é uma coisa importante, que simboliza que algo drástico, extremamente drástico aconteceu, né? Num lado, obviamente, de um filme alegre, uma coisa para o bem, num filme de suspense, né, quase meio de terror do Hitchcock, é uma coisa drástica pro mal, né, assim, e isso é interessante, né, é só realmente uma curiosidade que liga a carreira do
do James Stewart novo à carreira do James Stewart já velho e consagrado, né? E assim como uma outra curiosidade também, até me ocorreu agora, que assim como A Felicidade Nos Compra, Um Corpo que Cai também foi um fracasso de bilheteria na sua época e se tornou um dos filmes mais cultuados de todos os tempos com o passar dos anos, né? Principalmente também com a ajuda da televisão, né? Que reprisava o filme costumeiramente, assim, né? Quero ter $1 milhão. Que surpresa! E a gente fica por aqui, se encontra no próximo ponto de encontro. E um Feliz Natal aí para todos. Até mais.